Boa noite, pessoal. Esse é o segundo vídeo do canal. Eu consegui postar aquele outro, o que é uma ótima, porque eu sou muito orc pra tecnologia. Hoje eu tô menos vampiresca, se é que isso é possível, mas estou menos, tô sem maquiagem. E vou falar com vocês sobre demonolatria, tá? A origem da demonolatria, que é dentro da bruxaria. Todo mundo conhece a bruxaria a nível de bruxaria New Age. Porém, a bruxaria, ela é mais do que isso, né? Ela não é remetida a um tipo de movimento, a um tipo único de bruxaria, como a bruxaria moderna. Quando a bruxaria moderna fala que ela fez um resgate, que tentou resgatar os cultos antigos, houve alterações no significado desses cultos, né? Porque a gente sabe que a deusa na religião Wicca é vista como uma deusa, né? Até com uma conotação monoteísta, porque ela também seria como se fosse faz parte da mesma energia, né? Do deus. Então seria uma dupla, né? Que tem um monoteísmo por trás, né? Então eles são faces de vários deuses, né? Fora que tem aí uma concepção também de nunca fazer mal a ninguém, né? E fora as influências que, evidentemente, a gente vê que tem uma carga aí cristã muito grande nessas práticas, né? E o culto, né, que eles falam que resgataram, eles não resgataram, eles são neopaganismo, né? Então eles modificaram o sentido das práticas antigas, tá? Porque nas práticas antigas, o bruxo, ele lançava maldições, o bruxo fazia magia negra, o bruxo destruía seus inimigos, tá? E, inclusive, uma deusa que é muito falada, né, que se banalizou, que muitas pessoas falam né, que é cultuadora, seria a Hecate, tá? Hecate, né, o culto de Hecate ficou banalizado como se ela fosse uma deusa de várias faces, e não, tá? Hecate, ela tem aí uma origem que muitos comentam se é uma origem grega ou uma origem de fora, tá? Orientalizada. Ou às vezes até uma origem autóctone. O que é autóctone? Autóctone é um povo que já pertence a tal lugar, né? Então, tem alguns povos, né, como o pelágico, que eles já viviam na região ocupada, né, pela Grécia antes da invasão dos indo-europeus. O povo grego, ele foi formado depois dessas invasões, né, que é o povo helênico. Ou seja, ele teve mistura com os povos que já viviam no local. Então se misturou com micênicos, né? Se misturou com os pelágicos, se misturou com os cretenses, né? E eram de várias tribos. Tinham, primeiramente, aqueus, né? Que invadiram, dóricos, origem jônica, né? Que a jônica é a origem de Atenas, por exemplo. Os dórios dão origem aí a cidades como Esparta, entre outras, né? Tem os iônios, tem várias tribos, né? Das mais variadas origens, e eles todos em comum sendo indo-europeus, né? Que invadiram o local. Então, a origem da deusa Hecate é muito questionada, tá? E outra coisa, uma surprise para você. A origem da deusa Hecate, tá? O culto a Hecate, a visão que os antigos tinham de Hecate muda de época para época. Se você pegar a época mais antiga, Hecate, ela não está referida somente ao inferno, tá? Conceito, a visão da deusa Hecate era referida às mais variadas potências, que nem Hesíodo fala que ela tinha poderes sobre
os céus, tá? A terra e os infernos também. E ela era uma deusa que muitas vezes era vista também como de duas formas, né? Uma como heroína, ou seja, seria tipo como se fosse uma ancestral divinizada, e outra como deusa, né? Ou outras versões a põem como deusa. Então, se você for pegar o período arcaico da Grécia, tá? Que tem vários períodos antigos. Tem lá o pré-homérico, tem o homérico, tem o arcaico. Se você for pegar do arcaico para trás, né? Você vai ter essa visão de Hecate não ligada ao submundo, ou uma coisa assim mais uma coisa assim mais geral, tá? Não específico que seria uma deusa específica do submundo. As práticas e os cultos de Hecate vão mudar no período clássico, tá? Que é um período assim, seria um período assim mais do meio da Grécia, né? Que vem o período clássico, aí depois o helenístico, né? Que é o mais novo. E então, essa visão aí de Hecate vinculada ao submundo, tá? É a visão do período clássico que os cultos que mais foram proeminentes a ela, que foi vinculado ao submundo, tá? Porém, o culto de Hecate era atrelado diretamente à magia negra. Quando você tem lá a cidade, tá? Falando da cultura grega, quando você tem lá as cidades, você tem os deuses citadinos, que são deuses oficiais, com culto, né? Supervisionado pela cidade, né? De acordo com a cultura, né? Da época, tudo bonitinho. E você tem a prática de bruxaria como um ofício, tá? A deusa Hecate, ela tá vinculada ao submundo, ao inferno. A bruxaria, toda bruxaria tem um deus infernal, né? Em conexão com o praticante, tá? Vamos dizer aí um pacto, né? Do praticante com esse deus infernal para obter aí um saber fazer de mudar o curso da natureza. Por quê? Porque os deuses infernais, eles têm o poder de mudar o ciclo da natureza. Os deuses de caráter celeste, você pega também um exemplo grego, vamos pegar aí os olimpianos, eles são o quê? Deuses culturais, né? De cultura abstrata. Então, remetido à justiça, remetido à cultura patriarcal da época, né? É uma coisa assim mais abstrata de sentido que se tem o culto deles, tá? Porém, você tem os deuses criadores, porque mesmo Zeus, né, sendo aí considerado né, em várias lendas gregas como chefe dos deuses e tal, isso daí não tira o caráter, né, e o poder, né, vinculado a outras divindades, como Hades, por exemplo. O culto de Perséfone, o culto de Deméter, que é a deusa da agricultura, a deusa vinculada à terra, né? Então, tem até os mistérios, né, de Eleusis, né? Então, ele não tira, por exemplo, o poder de outras divindades. O poder dele, tudo bem, foi um poder de domínio, né, de controle, tá? Um poder, assim, mais vinculado aí a um patriarcado. Porém, as divindades quitônicas é que tem o poder aí do ciclo de vida e morte. E todo ofício, todo bruxo, ele tá vinculado. Aí vai falar, não, mas bruxo cura, né? Eram as curandeiras e tal. Bom, a prática da cura, tá? Ela tá associada diretamente à prática de destruição. Quem sabe destruir também sabe curar. E quem sabe curar também sabe destruir, tá? Voltando aí à questão de Hecate. Hecate era cultuada dentro do cemitério, tá? Já nessa visão, né, dela vinculada ao submundo, ou seja, sendo uma divindade, uma deusa infernal. E ela era utilizada, por exemplo, pelas esposas, tá? Dos pais de famílias, né, dos eupátridas, no quesito de magia negra, tá? As esposas, ao fazer o culto ancestral, as suas tribos, elas tinham aí o culto
que elas faziam dentro do cemitério. E dentro do cemitério também elas faziam essa prática de bruxaria, tá? Tem inúmeros artigos, teses, né, falando, por exemplo, dos catadesmoi, que são placas de chumbo onde as mulheres que faziam essas práticas enrolavam os cabelos das vítimas, colocava resto de unha, fazia inscrições nessas placas, né? Então, tinham inscrições junto, né, a essas placas de chumbo que eram enterradas, por exemplo, em túmulos. Ou seja, elas faziam uma espécie aí de trabalho, né, com obsessores, com perturbação, né, espiritual das vítimas, né, e para os mais variados fins, para atacar algum inimigo, por exemplo, da família, né, do marido, em relação a rituais de destruição no sentido amoroso, né, para as mais várias práticas, né, e para isso, né, com isso se evidenciou que Hecate, ela foi uma deusa utilizada na prática de magia negra. Esses catadesmoi, tá? Que depois a palavra vocês podem me procurar no meu WhatsApp, que aí eu coloco, tá? Aqui, eu não vou colocar aqui porque eu não sei utilizar isso direito, tá? Vocês podem ver, eu tô gravando aqui do celular mesmo, eu tô segurando aqui o celular para gravar. Eu até vou gravar em menos tempo, tá? Porque o outro vídeo ficou bastante extenso, então eu vou fazer vídeos menores, tá? E vou falar sobre esse assunto de novo, é mais detalhado ainda. Tô fazendo assim só o básico para você saber que a origem, né, em si, então eu tô falando desde o começo, tá? E tô dando exemplos. Que Hecate, né, no caso de Hecate, ela era cultuada por essas mulheres que faziam esse tipo de magia negra. E aí vem a bruxaria New Age falar que Hecate é a face de várias deusas e fazer uma coisa como se fosse Kumbaya, né? Como se vamos todos dar as mãos e cantar Kumbaya ou cantar a musiquinha dos ursinhos carinhosos aí, né? Suavizar. Não, você não deve suavizar as práticas, porque você não deve ter vergonha das suas práticas, você não deve ter preconceitos que vieram de uma cultura judaico-cristã, entendeu? De uma moralidade que não pertence à época. Elas faziam maldições, essas mulheres faziam magia negra, e isso é evidenciado pela arqueologia. Vocês podem me procurar até no WhatsApp, tá? Eu coloco a palavra por escrito lá bonitinho. Eu não vou colocar aqui porque eu não sei mexer nesses comentários, por isso que tá desativado, mas vocês têm acesso direto a mim, tá? Eu passei o meu número de WhatsApp no primeiro vídeo e vocês podem diretamente me procurar para eu passar artigos, teses, passo tudo para vocês com o maior gosto, tá? Que isso é para realização espiritual do que diz respeito à função do meu sacerdócio, ou seja, explicar essas práticas para o praticante, tá? E passar conhecimento que eu tenho, tá? Que é conhecimento acadêmico. Então, você pode me procurar que eu te passo até os artigos, tá? Sobre Hecate, principalmente, feitiçaria de Atenas, né? Que essas evidências foram muito encontradas em Atenas, no cemitério do Cerâmico, né? Que os cemitérios nas cidades antigas, eles eram dispostos na entrada da cidade, né? E a arqueologia conseguiu, né, achar essas placas em grande quantidade, e isso evidencia que era uma prática muito comum feita por essas mulheres, tá? E o ofício da bruxa, ele era a bruxa em si, ela nunca foi bem vista, até mesmo dentro do paganismo. Por quê? Porque ela era temida, tá? Ela não tinha, tipo, o mesmo sentido, por exemplo, que o cristão dá depois, que vai ter questão de perseguição, questão de contra-religiosidade, mesmo porque no mundo politeísta todo mundo sabe da existência de Hecate e as demais divindades que eles cultuam num nível que remete ao inferno, que são
divindades, né, infernais, consideradas infernais por esses povos, eles respeitam essas divindades, porém, uma pessoa saber fazer o ofício aí, saber praticar a magia negra, ela é temida, né? Ela começa a ser temida, tá? Então, essas práticas, logicamente, as mulheres que faziam isso, faziam enquanto iam lá fazer o culto ancestral, tá? E faziam essas práticas dentro do cemitério, tá? Então, o que a gente hoje conhece vulgarmente, né, como a nossa macumba aqui brasileira, é comparada a essas práticas de mulheres gregas, tá? Então, assim, tem muita coisa similar dentro do paganismo, né? Dentro das práticas antigas, tá? Então, por que eu tô falando isso? Porque hoje, né, a bruxaria ficou suavizada, tá? E a bruxaria antigamente, você pega a bruxaria helênica, que é a que eu tô dando exemplo aqui, é extremamente vinculada à magia negra, tá? O ícone da bruxaria helênica, que é a figura de Hecate, é vinculada à magia negra, tá? Então, essas mulheres cultuavam Hecate. As inscrições que foram achadas foram orações das mais diversas, pedindo a morte dos inimigos, pedindo dos mais diversos assim, assuntos cotidianos, tá? De destruição para Hecate. Então, Hecate era cultuada para destruição, tá? Então não tem esse negócio com Baiá de falar ah, Hecate é mãe, isso de uma maneira suavizada, porque até a sua maneira de suavizar a divindade é uma maneira ainda cristianizada, né? Porque o Ica acha, assim, enche a boca para falar, ah, não, né, de combate ao dogmatismo cristão, as ideias, resgate da antiga religião, né? Mas aí vem aquele papinho, não vamos fazer mal ao próximo, que é totalmente similar, né, à moralidade cristã de não querer fazer o mal, de ser maniqueísta, de ver o bem e o mal como coisas separadas, tá? Porque por mais que você diga que, ah não, que a gente sabe que é relativo e tal, a gente luta contra dogmas cristãos e tal, vocês reproduzem ainda esse tipo de cultura, tá? Tá enraizado na bruxaria moderna. E a gente não pode ser hipócrita, a gente tem que adorar as divindades como elas são. Então, a figura da bruxa, ela está remetida às divindades infernais e está remetida à magia negra. Por que eu estou falando tudo isso? E o nome do vídeo é Demonolatria na Bruxaria, tá? Porque como eu falei no primeiro vídeo, os daimons, o significado do daimon, ele muda a partir do próprio paganismo. Logicamente, no paganismo não vai ter um sentido pejorativo que tinha na igreja, tá? Que depois os cristãos começam aí a mudar totalmente o significado da palavra demônio num sentido pejorativo, num sentido de discriminar mesmo, de denegrir, né, a palavra daimon, né, a palavra demônio, que significava ser um ser de sabedoria. Seja ele no patamar divino, ou seja, os demônios superiores, né, que são os deuses, sejam eles espíritos que estão ligados a esses deuses, né? Então, dentro do paganismo, esses demônios, eles vão pertencer às mais variadas potências. Vai ter do vento, demônios da água, fogo, montanha, celeste, né? Dos mais variados lugares da natureza. Porém, com o passar do tempo, esse sentido no paganismo, né, vai ter, logicamente, o mesmo sentido, mas vai mudar o tipo de divindade que vai ser chamada de demônio. Entendeu? Como tem demônio celeste, também tem demônio infernal, né? Que é um dos mundos do paganismo, submundo, tá? E à medida que esse termo ele vai ficando particularmente sido remetido somente ao submundo, no próprio paganismo, tá? As divindades de origem celeste, elas começam a se diferenciar por conta da cultura, né, que os governantes da cidade queriam privilegiar aí, né, porque você sabe, política, né, você pode mudar a época, mas, né, a politicagem sempre continua, né. Então, os deuses citadinos, né, os olimpianos, eles
são os deuses da cultura da época, né? Da cultura que o patriarcado quer manter, tá? Então, referente a isso, o que vai acontecer? Vai ter essa religião aí da cidade, que é uma religião aí que tem um tipo de controle social, né? Um tipo de controle comportamental, tá? E a religião quitônica, a religião infernal, vai ser aquela que dá origem ao ofício do bruxo, tá? Propriamente dito, tá? E as divindades infernais ainda sendo chamadas de demônio, a demonolatria, que é a adoração a esses demônios, ela vai nascer mesmo, vai estar vinculada, né, dentro do ofício de bruxaria, tá? Porque a palavra, o sentido de bruxaria, que a gente conhece, muitos podem aí se descabelar, até bruxaria tradicional, falar, né? Eu vejo muito a questão de tradicionalistas no quesito de tradição ibérica e tal, falar que querer pegar a apropriação da palavra, falar que, né, não, porque, né, nasce naquela cultura que bruxo é só remetido à bruxaria ibérica e tal, mas antigamente o sentido da palavra bruxo, você vai ter, é um ofício, então esse ofício, tá, ele vai ser, logicamente a palavra bruxa, ela vai ser remetida ao quê? A colonizadores, né, que vão falar sobre essa bruxaria, ou seja, colonizadores não, desculpa, uma cultura que já vai falar sobre a bruxaria de uma maneira mal vista, né, e uma cultura que vai contar a nossa história ocidental, que é a mesma cultura que começa o quê? Já com a criação do cristianismo. Então, logicamente, vão ser línguas que já estão numa cultura cristã, que vai remeter o significado da bruxa lá, que vai dar uma palavra universal para esse ofício. Mas esse ofício é encontrado em várias culturas. Várias culturas vai ter a pessoa que sabe fazer a magia negra, que antigamente não tinha uma palavra exata para isso. Tinham várias palavras, né, que tinha aí esse conceito e essa prática de magia negra, entende? Então, a bruxaria propriamente dita, ela nasce com o quê? Ela é formalizada, né, a palavra bruxaria, né, com a Idade Média, tá? A bruxaria medieval. E na bruxaria medieval, o que se tem, né? Se tem aí a forma pejorativa, né? A questão da igreja denegrir as divindades que são do inferno. Porque foram as divindades, né? As últimas divindades aí que ainda eram chamadas, né, de demônios pelo próprio paganismo, tá? E ainda recebiam culto. Foram as últimas divindades aí de resistência, tá? Ninguém hoje, na nossa cultura, lembra, por exemplo, vai falar que Zeus é um demônio. Vai falar que Thor é um demônio, um deus celeste, Apolo é um demônio, né? Ninguém vai falar isso. Ninguém lembra, ninguém associa essa palavra a um deus, por exemplo, olimpiano, a um deus de caráter celeste, né, bélico, né, no sentido de cultura, tá? Mas sim, vai lembrar dessa palavra de um deus infernal, né? Então, divindades infernais vão ser chamadas de demônio por quê? Porque tem dois sentidos, o sentido pagão, ou seja, que o pagão ele vai começar a se referir às divindades infernais somente como demônio, né? E aí as outras divindades de outros lugares, como a celeste, né, que eu tô frisando, ela vai começar a ter outro significado, um significado mais cultural, né, e de controle social. E aí a palavra demônio, ela vai estar mais vinculada aos deuses campesinos, né, aos deuses que são cultuados através do ciclo da natureza, né, como você vê aí Pan,
Dionísio, Baco, tá? Os mistérios eleusianos, que vai ter Perséfone, Deméter, né? Dionísio junto, porque Dionísio também faz parte dos mistérios eleusinos, tá? Tá vinculado, tá? Vai ter Hades, né? Vai ter as mais variadas divindades que os camponeses, muito nome de divindade. Nossa, podia ficar aqui falando dias, vários nomes de divindades, tá? Muitas divindades infernais. E aí, com a criação do cristianismo, tá? As cidades, depois quando o cristianismo se tornou a religião oficial, né? A população, a maior parte da população ainda era inteiramente pagã, tá? E a população, ela vai estar o quê? Vinculada mais ao campo, tá? Nessa época. Então, os cultos do camponês, ele ainda vai manter aqueles cultos pagãos, né? Então, a última religião de resistência é a religião do camponês, que por sua vez tem o quê? A bruxaria inserida. O culto aos demônios inserido nessa prática. Tá? Então, a demonolatria, que consiste na adoração dos demônios, ela está diretamente ligada à existência do ofício de bruxaria. Porque a bruxaria é um ofício e ela está ligada diretamente com a magia negra. Tá? Então, a demonolatria, ela nasce dentro da bruxaria. Hoje, o que a gente tem são vários sistemas de ocultismo moderno, né? Que aí você vê várias e várias né? Várias e várias variações, ficaria redundante, né? Você vê muitas variações aí de demonolatria, cada um tem o seu culto, o que é ótimo, porque diversidade é muito bom, né? Mas você vê vários cultos demonólatras e com adaptações aí modernas e tal, né? Dentro dos mais variados segmentos, tá? Mas a origem do culto demonólatra é dentro da bruxaria, né? E de caráter medieval, tá? Então, não vamos confundir aí com, né, os New Ages aí que falam que a sacerdotisa é bruxa, né? Eu sou sacerdotisa, por exemplo, de Apolo, que é um deus solar, que é um deus totalmente voltado para a cultura, para as artes, né? Que não tem nada a ver com a prática, por exemplo, diretamente com a prática da magia negra, né? Ancestral, a magia primitiva, né? A bruxaria primitiva, né? Até muitas vezes ele bate, né? Tem muitas lendas aí vinculadas a Apolo que até contraditório, né? Falar isso. Aí tem muitas sacerdotisas aí, né? No atual esquema aí do New Age que vai falar, né? É sacerdotisa de Apolo porque é sacerdotisa de um deus antigo que quer dizer que a pessoa é bruxa. Não, tá? Se você não tem um pacto, se você não tem ligação ou sacerdócio com uma divindade infernal, um demônio, você não é bruxa. Porque a bruxaria está vinculada com magia negra. E quem tem o poder de destruição, de ciclo, né? De destruição dentro do paganismo são os demônios que são vinculados à parte infernal. Por isso que esses deuses vão ser tão hostilizados no cristianismo, nas religiões judaico-cristãs, que já vão ter aquela moralidade, né, de separação entre bem e mal, ou seja, o mal é uma coisa que não pode acontecer de jeito nenhum, né? O bem é aquele negócio de lutinha do bem contra o mal, entendeu? Então, elas vão ser mal vistas e perseguidas dentro dessas religiões aí de massa, né, que a gente combate. Então, você satanista, você tem origem, assim, o seu culto demonólatra tem origem na bruxaria, tá?
totalmente tem origem na bruxaria. Então, você dentro da bruxaria, tá? A bruxaria, ela é demonólatra, tá? Por sua origem. E o que eu tô falando é uma bruxaria histórica. Eu não tô falando uma bruxaria que eu vou criar um livro aqui, tipo um sistema que nem foi criado, e eu vou falar que aquele sistema novo saiu da minha cabeça, sem referência nenhuma com o passado, né? É o ideal. A bruxa é isso aqui, ó. Né? Não, tá? Eu tô falando de um contexto histórico, que é a bruxaria medieval, tá? Então você aí, praticante New Age, você sim, você pode ser um sacerdote, tá? Mas se você para você ser considerado bruxo de uma maneira histórica, se você é todo kumbaya e não mexe com magia negra, você não é um bruxo. Você não é um bruxo. Você é no máximo um sacerdote, tá? De algum deus. Mas para mexer diretamente com o ofício de bruxaria, é sim vinculado diretamente com a magia negra, tá? Teve a deturpação da igreja, mas a deturpação da igreja é baseado em práticas antigas, tá? Isso daí não saiu do nada, né? Não... Aquele negócio, não tirei o escudo do cu, Batman, né? Não saiu de lá, entendeu? Saiu de práticas históricas, tá? Então, assim, muito cuidado ao falar que, tipo, a bruxaria. Não, né? Nós não praticamos o mal. A bruxa não pratica o mal. A bruxa pratica o que vocês chamam de mal, tá? Porque nós, o verdadeiro pagão, ele não é maniqueísta. Então não tem esse negócio de bem e mal, né? Porque é muito engraçado, né? Os New Ages, eles falam, né, que... eles enchem a boca pra falar, não, mas nós acreditamos também que bem e mal é relativo. Então, por que vocês falam de lei do retorno, né? Não, você tem que fazer o bem, entendeu? Por que vocês frisam que vocês são bruxos do bem, que vocês não fazem mal? Se o bem e mal é relativo, não devia nem ter a separação dessas palavras de bem e mal. Entendeu? Vocês não iriam condenar, por exemplo, alguém que lança maldições, alguém que faz magia negra. Vocês não condenariam. Se existe esse julgamento por parte de vocês, é porque existe uma moralidade ainda cristã que vocês mesmo nunca superaram e que tá recheado essa religião, entendeu? A bruxaria moderna tá recheada disso, né? Que é uma mentalidade que, se você quer falar que você é bruxo, você não deveria ter. Aliás, se você quer falar que você é pagão, você não deveria ter. Porque os nossos ancestrais pagãos faziam magia negra, sim, tá? Como no exemplo agora que eu dei de Hecate, tá bom? E tem outros... 33 minutos, né, de vídeo, eu ficaria aqui dias falando, tá? E eu vou voltar nesse assunto em vídeos futuros, tá? Que eu vou falar mais detalhadamente, porque até da questão do resgate, tá? Do culto de Satanás dentro da bruxaria. Porque, lembre-se, se a bruxaria, a formação da bruxaria em si, ela tem aí a sua origem medieval, né? Então já temos aí, né, o resgate do culto de Satanás dentro dessa bruxaria, tá? Que eu vou detalhar em outros vídeos, tá bom? Então é muito importante aí esse conteúdo, justamente para poder fazer esse resgate, né, do culto de Satanás dentro da bruxaria, né, histórica, como conhecemos, tá bom? Então fica aí o meu vídeo. Eu falei que não ia ficar muito comprido, mas infelizmente ficou. Eu falo muito. E pretendo fazer outros vídeos também detalhando outros temas também que eu quero entrar e detalhar mais ainda, entendeu? E passar esse conhecimento aí para o praticante, tá bom? Muito obrigada, gente. Esse daqui é o vídeo de hoje e depois aí eu vou postando mais. Espero que vocês gostem. Qualquer coisa pode me procurar,
tá? Que eu passo os artigos, tá? É muito importante o praticante estudar, né? E ter as suas referências, as suas raízes, tá? E não ficar procurando conteúdo em Wikipédia, né, conteúdos aí que não são, assim, muito válidos, né? Você tem que procurar o quê? Em conteúdo histórico mesmo, em pesquisas, né? Esses cultos, eles são documentados, existem aí profissionais que fizeram todo um trabalho para isso. Então, é legal estudar na fonte, né? Estudar coisas que realmente foram documentadas e tiveram o seu culto aí analisados, né, e revelados pela história, tá bom? Então isso é muito importante. Vocês podem me procurar, meu WhatsApp é 95943 9669. Isso daqui é gratuito, isso daqui é conhecimento e isso é um desenvolvimento espiritual que eu faço, porque não adianta você falar que é sacerdote, sabe, e querer ficar cobrando por algo. Isso daqui é conhecimento. Então, para a glória dos meus deuses, eu passo esse conteúdo, porque é o conteúdo da história deles, né? Como aconteceu, tá? E passo esses artigos para vocês. Adoro passar conteúdo acadêmico. É estudo, é desenvolvimento espiritual, tá? Principalmente aí para quem se diz luciferiano. Lúcifer é isso. É conhecimento e desenvolvimento, esclarecimento, tá? Não é só falar que é luciferiano, tá? Você tem que realmente se comportar como tal, né? Não pode ficar aí às margens da ignorância ou então dar vazão a mentiras, a conteúdo já deturpado por cultura, né, cristã e derivados, tá bom? Então fica aí o meu contato direto para eu poder passar conteúdos legais para você praticante, tá bom? Boa noite, gente. Esse é o vídeo de hoje. Beijos.